Bem-vinda, amada alma, a mais um episódio do Algo Entre Nós, porque tudo aquilo que você está aprendendo de agonia aí dentro do seu peito, que está no meio de vários nós que você foi atando, a gente vai desatar mais uma vez nessa oportunidade de compartilhamento. Para falar para você hoje sobre a armadilha do autoconhecimento, sim, investir muito em autoconhecimento pode ser uma armadilha. Como, quando e por quê? Para falar sobre isso comigo, eu chamei Bruna Arrasador, empresária e fundadora do programa Marca Épica. E ela está aqui como também uma ex-mentorada minha, que está vivendo um amor real e recíproco. Bru, comenta aqui comigo o que você vivenciou antes do programa Renovação, dentro desse mundo do autoconhecimento, e como é que estava a sua vida? Oi, Fê. Oi, todo mundo que está ouvindo o podcast. Primeiramente, eu fico muito lisonjeada pelo convite. Eu sou uma mulher renovada e magnética por Fê Girassol e tenho o maior orgulho de falar isso, porque realmente eu já estava há mais ou menos uns 4 anos no ciclo da terapia. Era algo que eu acreditava e eu batia no peito dizendo que eu tinha que fazer terapia a vida toda, que todo mundo deveria fazer, e isso eu acredito que sim, mas que não precisa ser algo que precisa ser feito por muito tempo. E mesmo indo para terapia durante 4 anos, eu ainda sentia que eu chegava lá e eu continuava com os mesmos problemas. Ontem mesmo, Fê, eu estava pensando sobre isso. Eu pensei assim: eu hoje vivo um relacionamento real e recíproco, como a Fê comentou. Eu já vivia antes, mas, enfim, depois eu conto mais como que aconteceu. Mas o que acontece? Sempre que eu chegava na terapia, parece que tudo que eu já tinha vivido antes continuava vindo na minha cabeça. E eu me questionava, será que eu não estou evoluindo? Por que será que esses pensamentos continuam vindo? E ontem mesmo eu me dei conta que faz muito tempo que esses pensamentos não vêm mais na minha cabeça. E foi só depois do Renovação que isso aconteceu. Eu não sei explicar o porquê. Na verdade, quando a gente vive o Renovação, a gente entende o porquê. Mas é uma coisa que não dá para explicar. É algo muito individual que a gente vive dentro do programa e acontece. Então, é muito sobre isso. Eu acreditava que tinha que ficar muito mais tempo na terapia, que eu jamais deixaria. Inclusive, me afundei em algumas dívidas por conta da terapia e do autoconhecimento. Estava prestes a fazer algumas outras coisas no sentido de Theta Healing, mesa radiônica. Não que eu não acredite na força desses métodos, mas eu estava buscando alguma coisa. E aí eu encontrei o Renovação e dentro do programa, mesmo sem saber as ferramentas que tinham, foi abordado tudo que eu precisava para ter me transformado na mulher que eu me transformei hoje. Uau, Bru, gratidão por essa contribuição assim majestosa logo no início desse episódio. Eu quero te parabenizar por você ter seguido passo a passo, porque sim, você se tornou uma mulher renovada magnética porque você soube ouvir. As mulheres geralmente buscam uma mentoria porque elas estão perdidas sem saber o que fazer e principalmente sem saber o que elas já estão fazendo de errado ou o que elas estão deixando de fazer, que ajudaria elas a conquistar o tal objetivo. E você, como uma dessas mulheres, soube ouvir e executar os meus direcionamentos. E por isso, você conquistou muito sucesso, não só na sua vida pessoal, no sentido relação você com você, também na relação você com o Felipe, você com a sua mãe, você com o seu profissional, e isso acabou destravando muito sucesso profissional e financeiro na sua vida, né, Bru? Com certeza, Fê. Isso foi essencial e eu acredito numa coisa muito importante, que é quando a gente não está bem resolvida na questão amorosa, seja com outras pessoas ou com a gente, nada na nossa vida vai dar certo. Esse é a raiz principal de tudo que está acontecendo na nossa vida. E realmente provou assim para mim no Renovação. Por quê? Eu passei a vida inteira com relacionamentos abusivos, relacionamentos que envolviam traição. Desde a minha infância entre meu pai e minha mãe,
E todos os relacionamentos que eu tive, todos os meus namorados me engatilhavam na traição. Todos. Não era só traição física. Traição, muitas vezes, até de não me trocar para estar com outras pessoas, sabe? Nesse sentido. E quando eu encontrei o Felipe, eu pedi muito ao universo para encontrar uma pessoa que me amasse e quisesse fazer as coisas comigo. E o Felipe apareceu na minha vida. Só que não adianta pedir para o universo que alguém assim apareça se a gente não souber sustentar. Essa é a chave principal. Por quê? Como que eu ia sustentar alguém que queria muito estar comigo, que me amava, que me valorizava, que não me engatilhava, se eu não sabia nutrir essa relação? E aí, no programa Renovação, eu aprendi como nutrir essa relação e continuar com uma pessoa que já era saudável para mim. E quando eu ajustei essa minha relação, o que aconteceu? Todos os outros caminhos se abriram para mim. Profissional, financeiro, eu comigo mesma, eu com essa pessoa. Assim, as coisas que estão acontecendo é algo que eu sempre sonhei. Que lá no fundo, a Bruna acreditava que ia acontecer, mas ela não sentia como que ela ia alcançar aquilo. É como se, no fundo, eu soubesse, bem lá no fundinho, sabe? Bem escondida, assim. Tivesse uma luz, mas eu olhasse assim para o céu e visse que estava muito longe, eu não sabia como chegar. E depois de ter ajustado essa minha relação comigo mesma, com as pessoas, eu consegui ajustar tudo o resto e eu sinto que eu tô cada vez chegando mais perto do que eu tanto sonhei. Bru, você fez a única coisa necessária para que todas as outras coisas se tornassem desnecessárias. E isso me emociona muito. Muitas mulheres, empresárias, executivas, pessoas que estão num sucesso na vida profissional, chegam aqui num platô. Tipo assim, eu sei que eu sou boa, eu tô conseguindo clientes, mas eu não consigo ultrapassar esse nível. E você, com o seu relato, prova que quando você consegue chegar na raiz que tá travando as áreas da sua vida, mesmo que você já tenha sucesso em algum nível, quando você chega nessa raiz, você destrava automaticamente esses outros portais, esses caminhos se abrem. Uma das coisas que eu falo aqui na mentoria é, quando você começa a chegar mais perto dessa raiz adoecida que tá travando todas as áreas da sua vida, você sente que você tá no caminho certo. E o caminho certo não é ter um caminho só. O caminho certo é estar aberta para ouvir, enxergar, sentir qual é a direção que você deve tomar com consciência, decisão e ação. E isso, Bru, você fez lindamente aqui dentro e eu gosto de falar tudo isso porque muitas dessas mulheres vêm também querendo novos clientes, novos pacientes. E quando você se torna uma mulher renovada magnética, no seu caso, destravando o merecimento na raiz, bloqueando o máximo, driblando o padrão da desvalorização, quando você consegue isso, você vibra num magnetismo natural, que a sua essência, a sua natureza transbordam pelo seu olhar, pela sua fala, pelo seu andar, pela sua presença. E aí você começa a receber e mais facilmente conseguir dar aquilo que você sente, que é o seu servir neste mundo. E quando a Bruna começou aqui, amada alma, ela falava: Fernanda, eu tô ganhando sorteio na rádio, eu tô ganhando iPhone, eu tô ganhando viagem. Porque o desbloqueio dessa raiz do não merecimento, através desse drible do padrão da desvalorização, gera esse crédito do magnetismo. E aí você começa a reequilibrar o binômio dar e receber. Agora, Bru, uma coisa importante da gente falar. Claro, o autoconhecimento, ele serve de uma base, mas é uma base para você chegar num platô de tenho que me aceitar, conheço as minhas sombras, conheço as minhas luzes, mas o que eu faço para ir para o próximo nível? Então, de fato, concordo muito com a sua posição aqui no início desse podcast, desse episódio. Você comentou, o autoconhecimento é muito importante, mas tem uma hora que ele não te serve mais, ele começa a te atrapalhar, ele começa a te afundar. Você não só estava afundada em dívidas, como muitas das mulheres que chegam aqui
estavam decorando o fundo do poço. Você também estava lá, decorando o fundo do poço, como eu já estive, depois de 8 anos investindo em várias técnicas. A terapia convencional, terapias holísticas, vivências, cursos online, acredito em tudo, tudo foi muito legal, sim e sim, porém, eu estava decorando o fundo do poço como você, como várias das mulheres que chegam aqui, que já são bem-sucedidas, elas estão lá etiquetando como as virginianas, né, etiquetando todos os arquivos, isso aqui veio da minha mãe, isso aqui é por causa daquilo que aconteceu na minha infância, isso aqui foi um trauma com o meu ex, isso aqui foi isso aqui, e aí beleza, tudo etiquetado. E aí volta toda semana lá no fundo do poço para falar sobre o problema, porque elas acreditam, assim como nós acreditávamos, Bru, que falar sobre o problema vai resolvê-lo. E como Einstein diz, não adianta, você não consegue resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. E aí a gente ia lá, já tinha tapetinho, já tinha champanhe, já tinha aperitivo, tudo no fundo do poço, porque era um lugar que a gente já estava acostumada aí. Então, Bru, você concorda com isso que eu tô te falando? Faz sentido? Com certeza. Eu sinto que toda semana eu me arrumava para ir decorar o fundo do poço. E eu nem sabia que existia esse termo até entrar no Renovação. Por quê? Isso ficou muito claro para mim, Fê. Depois de mais ou menos uns 4 anos de terapia, eu tinha feito aquela minha árvore genealógica, que era para ver de onde vinha os padrões da mãe, do pai, aí ia para os avós, para os tios. Então eu resgatei tudo o que tinha acontecido com os meus ancestrais. Ok, e aí depois de 4 anos eu refiz para ver por que eu estava tão travada, sendo que eu continuava travada, mas eu pensei, se eu já mexi nisso uma vez, eu vou ter que mexer outra vez para entender onde está a trava. Então eu vou ter que mexer quantas vezes para destravar alguma coisa que ainda está travada. Aí eu parei para pensar, eu disse, caraca, só olhar para isso não está resolvendo. Eu honro tudo que já aconteceu. Eu entendo que muitas coisas aconteceram porque eram para acontecer e eu estava envolvida nisso. Mas, eu não conseguia entender por que eu não conseguia fazer diferente das pessoas que já vinham fazendo. No fundo, eu pensava assim, eu consegui perceber, Fê, que todo mundo da minha família tinha sofrido alguma coisa de traição. Não precisava ser relacionamento, mas traição, por exemplo, por perder uma terra, os ancestrais, né? Por perder uma terra, por conta de uma briga e tudo mais, tinha sido traído e tal. Eu pensei, ok, então isso é uma coisa que tá vindo comigo, mas eu quero mudar isso. Então eu pensava, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais atrair isso. Será que eu vou ter que esperar chegar um filho meu para mudar? Será que eu consigo mudar? Mas ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer. Então era isso. Eu ia toda semana para procurar uma raiz, um problema, decorava o fundo do poço, falava, saía mais cansada ainda da terapia porque eu não sentia uma resposta. E como tu disse, eu honro todas as técnicas, tudo que eu fiz foi muito importante para aquele momento, mas eu estava sentindo que eu estava estagnada, porque eu tinha que continuar voltando para trás para olhar, falar do mesmo assunto, e eu sentia que eu não saía daquilo. Então, assim, naquele momento não fazia mais sentido para mim. E aí eu te encontrei e ainda continuei na terapia enquanto eu te encontrei, porque eu acreditava que precisava estar no Renovação e na terapia. Mas quando eu acabei o Renovação, eu me dei conta de que eu não precisava mais da terapia, que eu já era mestra de mim mesma, aquilo que tu comenta com a gente, né? Que eu já conseguia tomar as minhas decisões, que eu já tinha muita consciência e que eu queria, a partir daquele momento, começar a me testar, começar a caminhar um pouco sozinha, e eu percebi que eu sou super mestra de mim mesma, que eu consigo resolver as situações que acontecem no dia a dia com as ferramentas que tu apresentou para nós, e inclusive com as ferramentas que eu criei para mim mesma a partir do Renovação. Que lindo isso, Bru! Tô muito feliz que você se manifestou dessa forma aqui, porque está gravado em mim, no meu coração, mas agora já para outras pessoas. As
os passos, as ferramentas do programa Renovação, elas não são técnicas engessadas que eu vou vestir e calçar nas mulheres que chegam aqui. Não, é o contrário. São vocês que estão chegando, assim como a Bru chegou, que vão beber da fonte e adaptá-la da forma que vocês vivem, do jeito que vocês acreditam, com os valores que vocês têm. E aí, Bru, duas coisas que você comentou que eu acho muito interessante eu explicar aqui, pra gente ir conduzindo esse fio do armadilha do autoconhecimento. Como assim, né? Como assim tô decorando o fundo do poço? Tá, já entendi que não adianta falar sobre o problema porque não vai resolver. Mas o que acontece então? Por que eu me sinto travada? Por que eu chego num platô e não consigo melhorar? O que acontece é, quando você fica focando em algo, esse algo floresce. Então, se você marca para ir lá no fundo do poço, marca para ir nas técnicas, nas ferramentas, para escavar o passado, para voltar lá na cena de pai e mãe, para falar sobre coisas que já se passaram, quando você marca um horário para fazer isso, ou quando você faz isso nos finais de semana de forma espontânea, contando para as amigas, buscando no fundo um conselho efetivo, você está focando no problema. E quanto mais você foca no problema, mais ele se expande, mais ele floresce. E o que acontece? Você acaba atraindo mais do mesmo. Então, eu saía da terapia, Bru, pensando assim, meu Deus, eu sou muito agressiva com as pessoas. Do nada, eu tenho rompantes de irritabilidade e nervosismo. Por que isso acontece? Eu não posso ser mais assim. Eu já sei que isso é uma coisa que eu copiei da minha mãe, tá? Porque ela era assim. Mas eu não quero mais ser assim. Tá bom, eu não vou mais ser assim. Aí passava 3 dias depois da terapia, acontecia de novo. Eu descontava de forma agressiva alguma frustração, algum engatilhamento meu de 2 dias atrás. Ou às vezes até que eu tinha ficado na terapia engatilhada com as terapeutas ou terapeutas que eu passei por homens e mulheres. E aí eu descontava a agressividade em alguém e eu pensava assim... Eu tenho que ir pra terapia mais tantos anos porque eu não tô conseguindo fazer diferente do que eu converso lá. E aí, isso me fazia ficar na desvalorização ainda por cima. E o que eu fazia? Eu não parava de pensar nisso, pensava, não posso ser agressiva. Chegavam pessoas pra me cutucar nesse gatilho. E eu terminava sempre tendo que ser agressiva. Ou pessoas que incitavam esse meu lado furioso, que eu nunca gostei, nunca tive orgulho dele. Mas que ele tá aqui. E se alguém vier com foguinho, a pólvora vai incendiar. Então... Nunca ninguém me falou exatamente o que fazer hoje, amanhã e depois. Por isso eu me tornei essa pessoa, pra falar pra vocês o que era pra vocês fazerem hoje, amanhã e depois. E isso muda tudo nesse caminho do autoconhecimento, Bru. Porque daí a gente começa a seguir no fluxo da autocura, que é o que você trouxe. Ser mestra de si. Perfeito, Fê. Sabe por quê? Porque eu já tava de saco cheio de me conhecer. Tipo assim, ok, já me conheço, sei quem eu sou, sei o que eu gosto, sei o que aconteceu, mas o que eu faço com toda essa informação? Para onde eu vou? Para onde eu caminho? E era bem isso que tu falou, que eu sentia. Eu sentia que eu não queria ser o meu pai, porque meu pai sempre foi muito agressivo, e eu não queria ser a minha mãe, que sempre foi muito a Madre Teresa de Calcutá. Então, quem eu sou? Porque eram 2 opostos. E se eu não sou agressiva? E se eu não sou a Madre Teresa, quem eu sou? Ah, tu é a combinação perfeita dos dois. Eu não sou a combinação dos dois. Eu sou eu, mas quem eu sou? Eu não conseguia saber quem eu era. Quando alguém me chamava e me pedia, por exemplo, um cliente, vamos colocar, né? Um cliente me pediu um desconto. Se eu me irritasse, eu pensava, estou sendo igual ao meu pai. Se eu aceitava e dava o desconto, eu pensava, estou sendo igual à minha mãe. Eu pensava, mas quem eu sou? Aí eu comecei a refletir sobre isso. Ok, se eu não estivesse sendo influenciada, como que eu responderia naturalmente? Que eu não me sentiria nem irritada, nem mal por conta disso. Aí eu comecei a me conhecer. E sabe, Fê, quando eu resetei o meu modelo de amor dentro do Renovação, me ajudou, inclusive, a entender como que eu queria ser tratada por mim, pelas pessoas, e como, é muito louco, mas como eu queria responder para as pessoas em situações. Porque me ajudou a eu me respeitar na questão do trabalho também, sabe? Do tipo assim, essa questão do desconto, por exemplo, se alguém me pedisse um desconto, ok, como que eu gostaria de ser tratada? Até que ponto eu vou deixar a pessoa chegar
e pedir um desconto. Até aqui eu consigo, a partir daqui não. E me trouxe segurança, inclusive, para mim conseguir responder e me sentir bem com aquilo. Se a pessoa aceitasse, ótimo. Se a pessoa não aceitasse, tudo bem. Não é um modelo de amor que eu gostaria que as pessoas me tratassem. Porque, assim, modelo de amor, a gente pensa muito em relacionamento casal, né? Mas isso não é só para isso. É para todas as relações. Eu sempre digo, a Fê é minha mentora de relações saudáveis. Para qualquer coisa. Para meu amor, para minha família, para os meus clientes, para mim mesma, sabe? É sobre isso. É sobre nutrir relações saudáveis com qualquer pessoa que aparecer na minha vida. Como que eu quero que as pessoas me tratem é a partir do jeito que eu me trato. E eu sempre fui muito dura comigo. Sempre fui muito dura comigo. E dentro do Renovação, eu aprendi a me tratar com mais amor. E a partir disso, as pessoas têm me tratado com mais amor. Eu recebo muito elogio, mensagem, abraço, admiração. Coisas que eu sentia que as pessoas já tinham, mas elas não manifestavam. E agora elas manifestam, tranquilamente. Sem eu precisar pedir para que elas manifestem assim, Fê. Brilhante, magnífico. Você está bebendo ali, provando, desfrutando do amor manifesto, porque o amor pode até ser sentimento na entrada, mas ele é ação na saída. E é muito lindo poder testemunhar todo esse seu florescimento, Bru. Tem uma coisa que você comentou que eu achei muito divertida, assim, depois que passa a gente dá risada, né? A história de eu não quero ser meu pai, não quero ser minha mãe e agora quem eu sou. E por isso a gente faz essas atividades da gente se descolar do primeiro do que a gente não é, para depois sobrar espaço para o que a gente é, de fato, se manifestar. E isso é uma coisa que eu sentia muito falta nesse mundo do autoconhecimento. Eu ia pra época lá dos ancestrais, até chegar em pai e mãe, e eu sabia o que eu não queria fazer, mas eu não sabia como eu conduziria a minha vida para não repetir aquelas merdas todas lá, né? Então, provavelmente, eu também devia se sentir bem assim, né? Sim, me sentia muito assim, exatamente assim. Tipo, não quero isso, não quero aquilo, mas o que eu quero? Quem eu sou? E aí não tinha espaço para me manifestar, porque também eu acredito. Pode ser que outras profissionais tragam, aí eu já não sei te dizer. Mas as que eu tive contato, nenhuma me trouxe uma ferramenta, uma forma que eu encontrasse a mim mesma. Elas só me diziam, tu é a junção dos dois. Perceba como tu se sente em tal situação. Mas eram coisas muito vagas, assim. Eu não conseguia conduzir o que eu queria, como que eu me sentia. Então eu continuava seguindo no flow, como fala, sabe? Olha, é muito interessante, porque para desfazer essa armadilha do autoconhecimento, é só escalando o fundo do poço. Para escalar o fundo do poço, cada uma tem um fundo do poço próprio. É preciso primeiro construir um manual de instruções, exatamente aonde é que eu tenho que colocar minha mão e meu pé para que eu possa escalar esse fundo do poço, jogar terra aqui embaixo e vender esse lote, ficar rica com ele, construir uma casa linda, construir uma família em cima dessa casa, sei lá, um casal muito legal, porque tem gente às vezes que acha que família é só filho, né? Eu vejo família como duas pessoas, já pra mim, já configura uma família. Então, agora, eu quero dizer pra você que tá ouvindo aqui a gente, amada alma, que tem 2 canais possíveis de comunicação comigo e com a Bru. Um é o @fegirassol, e aí eu vou deixar ela falar sobre o Instagram dela e como vocês podem acessar o trabalho dela, que é magnífico também. Se você quer ajuda para escalar o fundo do poço com ações práticas e resetar o modelo de amor, assim como a Bruna resetou o dela, você pode ir lá no @fegirassol e agendar uma sessão de descoberta inteiramente gratuita, porque você vai receber o diagnóstico, uma foto da sua vida atual, principalmente das suas relações e a relação amorosa, e vai saber qual é o manual de instrução, qual é o passo a passo necessário para você sair desse ciclo de frustrações. Bru, conta aí, como é que essas mulheres que estão te ouvindo podem te achar se elas se interessarem em saber mais sobre você ou sobre o seu trabalho? Perfeito, Fê. Gratidão pelo espaço. Essas mulheres podem me encontrar no Instagram mesmo, @BrunaArrasador. Podem vir lá, Arrasador com S, pode vir lá, conversar comigo, me contarem se já passaram por algo parecido, que eu vou amar compartilhar a minha história. E também na questão profissional, vem lá, conhece meu trabalho, enfim, que eu tenho certeza que a gente vai se conectar.
E assim, Fê, eu queria finalizar até falando que escalar o fundo do poço dói. Dói muito. A Fê sabe o quanto para mim foi difícil. Mas eu segui exatamente o que ela me disse, porque eu acredito que quando a gente procura uma mentora, a gente precisa seguir as técnicas que essa pessoa passou para nós. E eu segui todas. Para mim, todas fizeram sentido. Pode ser que para algumas mulheres nem todas façam. Mas aquelas que fizerem sentido vão mudar a tua vida, se tu seguir o método. E doeu muito. Mas hoje eu sinto que não dói mais. Eu olho para trás e eu honro as minhas feridas e deixo lá no fundinho do poço, como você falou, né? Na fundação, tudo guardadinho, tudo honrado, tudo lá. Mas eu sei que a partir dessa fundação eu estou construindo algo que é só meu. Então eu me orgulho muito por isso, assim, realmente fico muito feliz por ter participado do programa contigo. Parabéns, minha linda! Você sai daqui não só nutrindo um relacionamento saudável que você conquistou, como também nutrindo 3 vezes mais abundância financeira mensalmente do que antes de você entrar no programa Renovação. Esse é um outro salto quântico que você deu, que é maravilhoso, o da prosperidade financeira. Então, meus parabéns por todas as suas conquistas mais uma vez. Gratidão pelo seu tempo, por estar aqui comigo, dividindo com outras mulheres a sua experiência. E a gente se vê por aí, amada alma daí e Bru de cá também. A gente se encontra depois nas outras mentorias, porque a Bruna continua sendo minha mentorada, maravilhosa. É isso aí, gratidão, Fê. Sempre vou querer estar perto de ti. Um beijo. Beijo.